Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um Giro de Mercado, hoje dia 20 de julho, quinta-feira. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, não deixe de clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link para abertura de conta, não paga nada e assim que aparecer na nossa lista de clientes, nós vamos entrar em contato contigo para poder fazer aquela reunião, entender os seus objetivos financeiros futuros, entender o seu momento de vida para que a gente possa montar uma estratégia que seja mais adequada ao seu perfil e ao seu momento de vida, beleza? Bom, e se está chegando agora no escritório, ó, mas se está chegando agora aqui no canal, não deixe de clicar no link aí, no se inscrever e clicar também no sininho de notificação e dar aquele like, compartilhar esse vídeo. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, que aí a gente vai tirando as suas dúvidas, né? E vamos seguindo aqui, estreitando cada vez mais a nossa relação, beleza? Bom, aqui nós vamos falar exatamente o seguinte, vamos olhar tanto o cenário externo, como é que está, e vamos falar sobre alguns ativos. Lembrando que esses ativos que eu mencionar aqui no giro de mercado não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, beleza? É simplesmente uma análise, um comentário, certo? Sobre como está se comportando em relação à análise técnica, beleza? Gráfica. Não deixem de acompanhar os fundamentos, não deixem de avaliar o seu perfil de investidor e conversar com os seus assessores de investimentos, para evitar que vocês façam uma cagada na carteira de investimentos de vocês, beleza? Então, muita atenção, porque o capital, o patrimônio é de vocês, beleza? Então, evitem seguir dicas, assim, conversem sempre com o assessor. Show? Bom, vamos seguir aqui a nossa agenda, né? Porque hoje nós temos aí a Ásia fechando majoritariamente no campo negativo. E o que aconteceu lá na Ásia, né? Na China, o PBOC, que é o Banco Central Chinês, né, o Banco Popular da China, ele deixou suas taxas inalteradas, né? Então, depois de um PIB mais fraco, outros dados econômicos mostrando uma desaceleração na economia, até mesmo uma desaceleração no nível de confiança das empresas, nível de confiança das famílias para o consumo, o que acontece? A expectativa do mercado era que viesse alguma ação do PBOC mostrando algo mais uma ação mais expansionista, né, para poder aquecer mais o mercado, e isso não veio, mantendo assim a sua taxa inalterada. Isso acaba jogando uma água no chope da galera, fazendo com que o pessoal batesse um pouco mais forte ali na renda na renda variável, beleza? Bom, seguindo para a Europa está majoritariamente no campo positivo, né? Então veio na contramão da Ásia, né? E o que acontece? Na abertura ali da Europa, veio até mesmo sem uma direção única, né? Depois teve ali a leitura do PPI alemão, e esse PPI veio com uma desaceleração, né? Assim como no Reino Unido teve aquela desaceleração no CPI, o PPI alemão veio com uma desaceleração. Então, isso foi visto com bons olhos, né? Mostra que o BCE e o BOE estão fazendo um bom trabalho, né? Porque o Banco Central ele sobe a sua taxa de juros para justamente arrefecer a inflação, né? Baixar a inflação. Então, fazer com que a moeda não tenha uma desidratação, vamos colocar dessa forma, beleza? Então, isso foi visto com bons olhos, os resultados estão aparecendo, beleza? Assim como nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, frente à Europa, tem uma diferença, né? Que essa diferença é simplesmente o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito mais forte do que na Europa, beleza? Bom, agora, olhando para os Estados Unidos, a gente vê ali que os futuros norte-americanos, né? Nasdaq e S&P, eles estão ali no campo negativo, né? O que acontece? Ontem nós tivemos os balanços das Big Techs, né? Então, Netflix, Tesla, IBM, né? Lançaram seus balanços, tiveram lucro, né? O resultado foi positivo, porém a receita decepcionou. Então, isso acabou fazendo com que essas empresas caíssem bastante no aftermarket e elas pesam muito no Nasdaq. Nasdaq é o índice de ações de tecnologia nos Estados Unidos. E sendo que ela pesa bastante no índice S&P. O índice S&P são as 500 maiores empresas, né, que estão lá listadas na bolsa. E as empresas de tecnologia pesam bastante no índice S&P. Por isso que quando o Nasdaq cai, acaba trazendo muito
o S&P para baixo, beleza? Tanto é que o Dow Jones ele está ali levemente positivo, estava trabalhando na sua casa ali de 0,20% aí de alta, beleza? Olhando o índice dólar está também no campo negativo, né? Está neutro ali, né? De neutro para baixo, perdendo frente aos seus principais pares, né? Euro, o ien japonês, dólar canadense, coroa sueca, está perdendo frente a essas moedas, né? Ganhando somente, né, levemente ali frente à libra, que é a moeda do Reino Unido. Show? Bom, falando sobre as commodities, nós temos ali a WTI e o Brent, né, o petróleo levemente positivo ali, o Brent trabalhando na casa dos seus $79, beirando ali a casa dos $80, e o WTI trabalhando ali em $75 hoje, né? Então isso pode ser positivo para nossa querida Petro, que ontem foi uma das empresas que segurou um pouco mais a queda do Ibovespa, né? O Ibovespa cedeu aí na casa de 0,25%, muito impactado pelo setor de mineração, siderurgia, e os bancos também, por questões de realização de lucro, né? Siderurgia e mineração mais pela demanda da China, essa preocupação com a desaceleração da China, beleza? Bom, vamos seguir aqui, eu vou passar para vocês aqui o nosso Ibovão da Massa, porque essa semana, como é uma semana mais fraca, né, tem poucos indicadores, isso acaba não deixando muitos motivadores para uma alta, né? Ou até mesmo para uma queda expressiva. Então a gente vê a bolsa praticamente lateralizada. O volume financeiro foi até bom, né? O volume financeiro não foi um dos ruins, vamos colocar assim. Então veio um pouco acima do que estava vindo ali na segunda, na terça-feira, que veio um volume muito baixo, beleza? Bom, o Ibovespa cedeu 0,25%, fechou ali nos 117.500 pontos, acima dos 116.500, né? Então, lembre-se que eu falei na semana passada que a gente entraria numa semana um pouco mais devagar, né? E essa semana a gente poderia ter o Ibovespa realizando, né? Quando a gente tem uma subida, a realização do ativo pode se dar por duas formas. Ou numa lateralização, isso é uma forma de realização, né? De correção, e o outro é numa queda, certo? Sendo que não tem motivos hoje para o Ibovespa ficar abaixo dos 116 mil pontos, mas também não está tendo motivos e nem força para o Ibovespa ficar acima dos 120 mil pontos, além dos balanços e das prévias que vem saindo aí no campo corporativo, né? No âmbito corporativo, beleza? Porque a nossa política agora está buscando outros fatores, né? O que de fato estava fazendo o preço era o arcabouço fiscal, o CARF e também a reforma tributária. Agora a gente precisa ter outros desdobramentos em relação a isso para que a gente possa ter uma clareza maior do que vai acontecer com o orçamento de 2024, beleza? Então, nós estamos num déficit fiscal, certo? E a proposta do governo é eliminar esse déficit fiscal. Então, por isso que agora as atenções da maioria dos investidores está para o orçamento de 2024. Show? Bom, agora, continuando nessa parte política, né? A gente viu ali ontem um ruído em relação ao BC, e isso é ruim, né? Isso é ruim, porque quando a gente tem ali um atrito dentro do nosso Banco Central, isso pode incorrer em riscos aqui para o nosso Brasil, né? Porque é o órgão que trata da política monetária, né? Então, toda a questão de taxa de juros passa ali pelo BC. Bom, o que acontece? Com a chegada do Galípolo, o Galípolo já chegou balançando a bandeira dele, né, e falando que é um absurdo ter taxa de juros altas, né, as taxas de juros estarem altas. Então, isso acabou não caindo muito bem e logo em seguida Campos Neto lançou um texto botando abaixo do Galípolo, né, a responsabilidade somente pela questão da comunicação com os veículos de imprensa. Isso acabou gerando um ruído alto ali, gerando um ruído, aonde alguns técnicos do BC, né, não gostou e começou a entender que ali seria como uma lei da mordaça, né? Fica para ele ficar quieto ali no canto dele para não fazer besteira. Então, depois o BC lançou uma nota falando que não tem nenhum tipo de censura em relação à manifestação dos seus diretores, né, que o Banco Central não é contra essa manifestação. Então, assim, não caiu muito bem. Vamos entender o que vai ter de desdobramento em relação a isso, beleza? Um outro ponto que tem é que o Haddad, falando ontem, né, com jornalistas e tudo, falou que a agenda de reformas
né, financeiras será com uma proposta mais agressiva ali. E um dos pontos que está mencionado é que os grandes fundos privados, né, os fundos dos super ricos, que são sempre mencionados, terão uma taxação diferente, né? Ou seja, o governo precisa ter uma arrecadação maior, até mesmo para poder cumprir com os seus programas, né, que estão abertos aí. Então, foi todos os programas que colocaram esse governo no poder, né, o governo no poder, e agora o governo precisa cumprir. E para cumprir, depois do arcabouço fiscal, não sei se vocês se lembram, só recapitulando, o arcabouço fiscal menciona que a dívida do governo, né, o gasto do governo, tem que ser até 70% da sua receita. E o governo só pode aumentar a sua receita através de arrecadação de impostos, beleza? Ah, Vinícius, então o que pode acontecer? Vai taxar os dividendos? Pode taxar os dividendos. Ah, então se taxar os dividendos, eu vou sair de ações de dividendos e vou para a renda fixa. Não é olhar o produto, olha a estratégia como um todo. Sempre olha a estratégia. Por quê? Nos Estados Unidos os dividendos já são tributados. E por que lá continuam comprando? A única coisa é que, tributando, isso vai para o preço. Então, seu preço teto muda. Beleza? Entenda o jogo como um todo. A regra do jogo como um todo. Entenda e depois prepare a sua carteira para isso. Beleza? Então, nunca olhe o produto isolado. Olhe sempre uma estratégia. Por isso que eu falo, monte a estratégia junto com seus assessores. Seu assessor, ele é preparado para isso. Agora, se ele não faz, aí você precisa entender se ele está te atendendo bem ou mal. Aí é uma outra discussão. Beleza? Agora, nunca olhe simplesmente o produto. Bom, vamos seguir aqui com a nossa doleta. O dólar aqui também cedeu aí na casa de 0,5% ontem, descansando ali, fechando basicamente ali no bola-bola, né, no 4.800. Perdendo esse 4.800, pode vir aqui para os 4.500, né, que é a próxima linha de suporte, né? Ah, Vinícius, vai cair, então vou vender dólar? Não, não faça isso. Olhe o seu perfil de investidor, né? E não deixe de analisar os fundamentos. Só estou olhando o comportamento de preço, beleza? Só estou olhando o comportamento de preço. Show? Bom, então está descansando aqui nessa linha de suporte. Está difícil o dólar perder esses 4.800, né? Ou 4.80, mas perdendo pode abrir espaço para vir buscar aqui os 4.500 pontos. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês também, né? Ontem nós tivemos no nosso Ibovão da Massa alguns setores que pesaram bastante, né? Então nós tivemos o setor financeiro, o bancário, né? Os bancos pesaram bem aqui. Aqui pode ter, alguns analistas viram como uma realização de lucro, né? Até porque nós viemos com alguns ganhos de alguns bancos durante essa semana e agora veio uma realização de lucros, beleza? E aqui, estava olhando o consumo não cíclico, né? Aqui nos materiais básicos, né, as mineradoras acabaram pesando bastante, né? O setor de siderurgia e mineração pesaram devido à demanda, né? Preocupação com a demanda da China. Então, isso acabou trazendo para baixo. Hoje, o minério de ferro trabalha acima do 1%, né? Na sua última janela ali, em Dalian, subiu 1%. As ADRs das mineradoras lá nos Estados Unidos estão positivos. Vamos ver como isso vai trazer, como vai ser o humor dos investidores locais, né? Aqui no nosso Ibovão da Massa, quando abrir às 10 horas da manhã. Vamos ver se esse humor traz o setor, né, de materiais básicos acima, né? Lá na Europa, o setor de materiais básicos já está puxando um pouco mais. E o que tirou um pouco dessa queda do Ibovespa foi basicamente o setor de petróleo e gás, né? A Petrobras subindo quase que 1%, a preferencial, a ordinária subindo na casa de 0,5%, a Prio subindo na casa de 2%, né? E a 3R Petróleo também 2%. Então, isso acabou trazendo o nosso Ibovespa ali, reduzindo as suas perdas. E o destaque de ontem foi a nossa querida VEG, que lançou o seu balanço, né? E então, merecido esse destaque aí, mesmo que seja contestável, né? Contestável não o balanço, gente, não o resultado. Mas estou falando da posição da galera. A galera acha sempre o VEG muito cara. Porém, é uma empresa muito redondinha, é uma empresa que mostra sempre bons resultados. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda, somente falando sobre o ativo. Bom, trouxe para vocês aqui o nosso Banco do Brasil, né? Trouxe 3 empresas do setor bancário para a gente conversar hoje, né? Então, o Banco do Brasil, que faz parte da carteira do Descomplicando Finanças, hoje vai sair o Descomplicando Finanças, que foram as compras que nós fizemos no início desse mês. Aí eu vou passar para vocês
Por que eu não faço o descomplicando a carteira sempre que eu faço o aporte? Porque para justamente não configurar que eu estou dando call. Então eu deixo um espaço e depois eu lanço a carteira para vocês já com dados passados. Beleza? Mas vou mostrar aqui para vocês qual foi o dia do aporte e tal, qual foi o preço que a gente adquiriu. Beleza? Bom, Banco do Brasil está agora ali nessa lateralização, perdeu ali os 48,70, agora está ali basicamente descansando nos 47 e 40, né? Perdendo esses 47 e 40, né? A gente está olhando ali no diário, pode vir aí buscar os 44. Porém, os 44 eu acho até meio difícil, né? Vamos botar dessa forma. Vamos traçar aqui uma fibo nessa pernada. A gente está basicamente ali, Banco do Brasil perdendo, né? Está na região ali dos 50% de retração da Fibonacci. Perdendo esses 46,70, pode vir aqui para os 44, 45, né? Onde segurou nesse dia aqui, né? Então, o Banco do Brasil está mostrando um viés de uma realização, né? Vamos ver, segurando aqui e ganhando os 48, aí sim pode vir a buscar novamente, entrar naquela linha de tendência de alta que a gente estava antes, beleza? Bom, Itaúzão da Massa. Deixa eu só tirar essa fibo que a gente já tinha traçado há um tempo atrás e vamos olhar aqui como é que está o Itaú. Né? Vou trazer essa linha de resistência para cá, né? Nos 28,40. E aqui perdeu uma linha de suporte. Ele se encontrava aqui. Estava sempre segurando aqui nos 28, né? Agora está ali nos 27,97, basicamente nos 28. Então, ainda está dentro daquela faixa de preço de suporte, né? Até porque eu não botei aqui não botei na sombra do candle, né? Se colocar na sombra do candle, ele ainda está ali nessa região. Perdendo essa região, assim como o Banco do Brasil, abre espaço para uma correção vindo até aqui os 26,50, né? Nessa região aqui. Ou então, trabalhar nessa última linha aqui, que foi de resistência, encarar ela como suporte nos 27,17. Beleza? Agora, o nosso Bradescão da Massa. O Bradescão da Massa eu vou trazer para o semanal. Né? No semanal, ele bateu aqui na média móvel de 200 períodos, encontrou a média móvel de 200 períodos como resistência, né? E está corrigindo, né? Lateralizado. Continua trabalhando acima do high-low e acima das médias móveis de 10 e de 20 períodos, né? Aqui no semanal. Ganhando essa região, pode vir para os 19, né? Que seria a próxima parada ali, nessa faixa aqui dos 19, 19 e pouco. Beleza? E aqui, ó, o Bradesco ele entra até numa situação diferente. Deixa eu pegar por aqui, né? Entra até numa situação diferente. O candle não está tão bom, né? Vamos botar o candle. O gráfico não está com a mesma leitura do Itaú e do Banco do Brasil, tá vendo? Itaú realizando, né? Perdendo um suporte, visando, né? Tendenciando a perder um suporte. E Banco do Brasil também visando perder uma outra linha de suporte. Bradescão da Massa vai num ponto diferente, até porque Bradesco perdeu bastante força, né? Se a gente olhar aqui no mensal, aí eu vou ter que tirar todas essas linhas aqui para facilitar a visualização de vocês. Nós tivemos uma queda muito forte e a gente estava trabalhando basicamente na mínima do Covid, né? Nessa queda que teve do Bradesco e começou no final do ano passado. Né? Então, trabalhou ali próxima à linha do Covid, né? A mínima do Covid, e agora no mensal já ganhou o high-low, tendenciando uma reversão de tendência, né? Uma reversão da tendência de queda. Então, a média móvel de 10 períodos está visando cruzar a de 20 para cima, já ganhou o high-low, ganhando essa região dos 17,30, pode vir buscar aqui os 19, né? Conforme eu falei, e se ganhar os 19, aí pode sim voltar ali para casa dos R$20 ali, 23. Beleza? Bom, vamos olhar agora aqui o nosso calendário de hoje. Nós temos diversos calendários abertos. Bom, hoje nós temos aí basicamente pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Então,
o mercado de trabalho norte-americano continua sendo um indicador muito forte para a questão do Fed, né? Já precificam com que o Fed está chegando perto do fim do ciclo de aumento de taxa de juros, beleza? Então vamos ver como é que vai vir os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Se vier acima do que está previsto, isso pode gerar ainda mais animação no mercado. Se vier abaixo, isso pode gerar uma manutenção ou um estressezinho ali, uma realização no mercado. Até porque se vier mais pedidos de seguro-desemprego, isso é ruim lá para os Estados Unidos, mas aí vai fazer com que o Fed, de repente, né, os analistas veem isso como se vier o mercado de trabalho mais fraco, né, isso faz com que o Fed não pense tanto em subir assim a taxa de juros, pode até mesmo manter a sua taxa de juros, beleza? Não deva apertar tanto, porque o mercado de trabalho é um dos termômetros que o Federal Reserve está olhando, beleza? Medindo ali no caso. E no Japão, hoje à noite, tem o CPI, né? O índice de preço ali do consumidor, vai sair no Japão. Amanhã a gente traz para vocês aqui no nosso Ibovão da Massa, beleza? O nosso giro de mercado. Bom, esses foram os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Todos os ativos que nós falamos aqui não é uma recomendação de compra, então entendam isso. Formatem sempre a estratégia junto com o assessor de investimentos que atendem vocês, beleza? Forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!